Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Vocês estão nos acompanhando nos vídeos, nas orientações do Espírito do irmão José. E a gente vai trazer uma lição aqui do livro Lições da Vida, sobre a psicografia de Carlos Bacelli. E aqui nós vamos trabalhar o capítulo 30, que se chama Supérfluo. Supérfluo. Pelo título, você já começa a avaliar o que você tem. Enquanto a gente estiver trazendo, pensa naquilo que lhe é útil e aquilo que não é. Porém, tem coisas que são úteis e você tem coisas que são inúteis, ou seja, são supérfluos e você também tem. Pensa, à medida que o irmão José vai trazendo as informações aqui, a gente vai dissecando. Pensa naquilo que a gente tem que já não é útil mais, que um dia foi, não é por desprezo, mas que hoje não mais o é. Supérfluo. Cultivemos o hábito da vida simples. O supérfluo é sempre um peso desnecessário sobre os ombros. É sempre um peso desnecessário. Primeiro ele vai falando aqui sobre o hábito da vida simples. Então, eu quero associar esses dois pequenos parágrafos para a gente trazer para a questão do supérfluo. Não, nesse momento eu não quero pensar nas questões materiais. Não quero. Eu quero que a gente pense nas questões emocionais, nas questões afetivas, nas questões psíquicas, que são supérfluas, e a gente continua jogando nos nossos ombros. Sentimentos que não têm mais necessidade. Vivências lá de trás que não têm mais necessidade. É supérfluo manter esse tipo de conduta no nosso estado íntimo. Por quê? Pelo que a gente já estuda, pelo que a gente aprende, pelo que a gente apreende, assimila aquilo que está aprendido, pelo que a gente luta para colocar em prática. Faz sentido manter sentimentos anteriores que nos perturbam nos nossos ombros? Faz sentido? Então, ele vai trazer para outras questões. Eu estou avaliando com vocês, por quê? Eu estou trabalhando em cima dessa ideia, um peso desnecessário sobre os ombros. A leitura corporal, ela coloca para nós que muitas vezes a estrutura encurvada da criatura, ela está carregando peso demasiado sobre as costas. Uma coisa é carregar peso em cima de situações atuais. Outra coisa é carregar pesos desnecessários de situações que já vivenciamos na década de 80, na década de 90, na década de 70, que a gente já vivenciou, que hoje não nos acrescenta, mas a gente continua jogando como se fosse um peso e o corpo vai ficando arqueado. Qual é a necessidade de manter essas situações supérfluas no nosso estado íntimo, mental, emocional? Qual é a necessidade? Eu não estou dizendo que é para a gente passar um espanador e tirar tudo como se tira uma poeira, não é isso. Nós não vamos tirar aquilo que é vivência, mas para não ficarmos presos àquilo que já vivenciamos, a não ser que a gente consiga, e aí eu quero que vocês façam uma analogia comigo, que a gente consiga entender que isso não pode ser uma âncora no nosso caminho, tem que ser uma raiz. Qual que é a diferença? A âncora nos paralisa, a raiz nos vitaliza. Tem que ser uma raiz. Entendamos que, se aquilo que a gente vivenciou é algo que nos vitaliza para a mudança de posicionamento, nos vitaliza para novas relações, nos vitaliza para lembranças saudáveis de situações que a gente não deseja perder nunca, essa vitalização, ela é absurdamente necessária. Mas a âncora que nos paralisa, porque naquela época, porque naquele período, porque aquela fase, olha, não tem motivação nenhuma para nós nos atentarmos em ficar preso a essa situação. A gente tem que se atentar para sair, ou seja, não acumular peso desnecessário sobre os nossos ombros. Isso é supérfluo.
Isso é supérfluo. A tal ponto que o Chico colocou para nós. Não é isso? Antes dele retornar ao plano espiritual, lembram? Uma das colocações que ele fez, que nós não podemos mudar o passado, mas fazer um presente diferente para conquistarmos um futuro melhor, isso está claríssimo para nós. Ou seja, eu posso usar o passado como uma raiz, mas não como uma âncora. Ok? Então, é a primeira situação que pode ser supérflua no dia a dia. Atentemo-nos. Quanto mais tiver a que se apegar, mais o espírito se sentirá embaraçado. Eu acabei de falar das situações emocionais, das questões mentais, eu acabei de falar. Agora, vamos trazer também para as questões físicas. Quanto mais tiver a que se apegar, mais o espírito se sentirá embaraçado. Quando a gente ficar apegado às situações que a gente vivenciou, mas não se desvencilhou, mais a gente se embaraça. Quando a gente fica apegado a coisas, mais a gente se embaraça. Coisas. Mas a gente fazer de coisas antigas, não tem problema nenhum se você é uma pessoa que utiliza aquilo ali como um enfeite para a sua casa, gosta de coisas antigas, gosta de material da época do Brasil colônia, gosta de conservar coisas relacionadas ao barroco, não tem problema nenhum. Por quê? Porque aquilo ali não te constrange, não te aprisiona, não te embaraça. Quando começa a te embaraçar, prejuízo para a sua alma. Tá claro? Tanto que ele coloca, quanto mais tiver a que se apegar, você pode ter, mas não ter o apego. Não tendo o apego, o espírito não se embaraça. Até porque as coisas vão se desfazendo e o novo vai chegando. Elas vão se desfazendo e o novo vai... Gente, principalmente o pessoal da minha geração, a gente escutou falar sobre a Biblioteca de Alexandria. Uma das maiores destruições culturais do mundo, a Biblioteca de Alexandria, onde vários papiros, milhares de livros foram queimados. Na época do Omar Califa, e aí eu estou fazendo referência ao ano 634 ao 644, ele era um líder muçulmano, ele é o segundo líder muçulmano, e muito valorizado entre os muçulmanos, inclusive, pela coragem, pela ousadia e pela justiça, porque ele lutava muito pela justiça, mas pelas conquistas que ele fez para o bem-estar muçulmano. Em meio a esses conflitos, veio a destruição da Biblioteca de Alexandria. Você imagina que a destruição data por volta de 641, 642 até 644, no final do governo dele. Ok? Entretanto, foram 10 anos de governo. Em meio aos conflitos, foi tudo destruído. Olha, foi tudo destruído. Isso não impediu a evolução da humanidade. E olha que ali tinha uma construção cultural de séculos. Por quê? A ideia dele era em função da defesa de Maomé. Nós temos ali uma história, ou tínhamos ali uma história, que Omar Califa, ele praticamente avalizou a destruição de tudo aquilo ali, a partir do momento que ele favoreceu os conflitos. Mas na cabeça dele, as conquistas eram o principal para a manutenção do Império Muçulmano, que hoje é estupendo. Mas, veja bem, isso não... A destruição do que ficou lá atrás, quem ficou apegado lá atrás, parou na história. Por que eu estou citando esse exemplo? A história ela é importante para nós. Ela é importante. Mas ela é muito diferente da memória. E aí, eu quero que vocês parem para refletir comigo. Muitos dos que estão me ouvindo, para refletir. Pensa aonde você estava quando aconteceu a morte, quando você escutou falar ou quando você assistiu à morte de Ayrton Senna.
Lembrou? Aonde você estava ou com quem que você estava, se você estava vendo a corrida? Lembrou? Isso é memória. Lembra onde você estava quando você escutou falar do ataque às Torres Gêmeas? Isso é memória. Estou fazendo referência às Torres Gêmeas, se eu não me engano, 2001 ou 2002. A morte de Ayrton Senna em 1º de maio de 1994. Vocês lembram onde vocês estavam? Ok? Isso é memória. Lembra aonde você estava quando acabou a Segunda Guerra Mundial? Imediatamente o suicídio de Hitler e a sua esposa, porque ele deu para ela veneno para que ela morresse, porque seriam presos, e ele também se envenenou, mas na dúvida se o veneno atuaria, ele se atira e dá um tiro em si mesmo. 1945, lembram? Não. Isso é história. Lembram do suicídio de Getúlio Vargas? Não lembram? Isso é história. História é aquilo que a gente leu, que a gente estudou, que a gente fixou. Acabei de falar de Omar Khalifa, isso para mim é história, não é memória. Eu não vivi isso. Tá claro? Memória é aquilo que a gente vivenciou no passado, mas está gravado. Entenderam? Por mais que a história seja para nós um objeto de avaliação, de pesquisa, de aprofundamento, mas é história. É história. O mundo não parou porque uma biblioteca foi destruída. O mundo não parou porque as guerras destruíram inúmeras nações. O mundo não parou. Ok? Atentemos-nos para o que nós estamos nos apegando. Você ter alguma coisa próxima, você ter coisas... Atente-se se aquilo ali não é motivo de embaraço. Falando de coisas. Ok? Agora, saindo do campo do sentimento, do campo da afeição, do campo mental. Para que o homem acumula aquilo que ele não desfruta? Voltando, para que a gente acumula coisas que a gente não desfruta? Aqui, passaram-se os anos. Tem gente que está guardando no guarda-roupa, está guardando material quando tinha 23 anos de idade. Olha para aquele vestido e fala assim, um dia eu vou entrar nesse vestido. Para. Você não vai entrar naquele vestido. Você está com 48, você está com 35, você está com 62. Para. Eu ganhei essa blusa da minha namorada. Quando eu tinha 19 anos, eu gostava tanto dela, o relacionamento não durou mais, mas eu gostava dessa blusa. A blusa não te cabe mais, você está com 39 anos, você está com 53 anos, doa para quem precisa. Doa, está boa, está lá no guarda-roupa. Se depois de 8 meses, 1 ano, você não precisou de utilizar aquela roupa que está lá, é muito provável que você não vai utilizá-la. É muito provável. Às vezes vai guardando coisas que você não vai desfrutar. E ainda fala assim, não, mas é porque isso aqui era da moda. E quando chegar... E aí olha a pergunta que ele faz para nós. Para que o homem acumula o que não desfruta? E aí tem uma diferença entre ser cuidadoso e ser acumulador. Entre ser previdente e ser acumulador. Porque às vezes você precisa acumular por previdência, falando especificamente de dinheiro. Você precisa ter algo mais pensando lá na frente. Daí a 6 meses, ou daí a 2 anos, ou daí a 5 anos, ok. Mas acumular. Quantas pessoas passam a vida vigiando o que imaginam ter, para depois entregarem às mãos de pessoas levianas e irresponsáveis. Olha de novo a questão material. Vocês viram que no início nós começamos com as questões emocionais, as questões mentais, e agora estamos trazendo para o físico, porque essa é a avaliação que ele pede para que nós façamos. Quantas passam a vida vigiando o que imaginam ter,
para depois entregarem às mãos de pessoas levianas e irresponsáveis. É muito interessante porque esta colocação lembra para a gente uma pergunta que a Joana de Ângeles faz. Aliás, o autor deste livro, o livro se chama Joana de Ângeles Responde. Ele faz perguntas e ele vai trazendo as respostas das obras da Joana de Ângeles. E ele fala assim, existe uma inversão de valores na sociedade. Uma inversão de valores. É um livro só de perguntas e respostas, são 200 perguntas e respostas, é a pergunta de número 126, existe uma inversão de valores na sociedade. Como lidar com essa inversão de valores? Como se libertar dessa inversão de valores? Aqui nós estamos falando de questões materiais. Eu extrapolei trazendo para as questões emocionais para nós nos atentarmos no processo de crescimento íntimo, de autoestima, de autovalorização, de autoconhecimento, mas ele está trazendo para nós das questões materiais. Existe uma inversão de valores na sociedade. Como lidar? Qual é a razão disso? E aí a Joana, entre as várias colocações que ela vai fazer, ela coloca para a gente que existe uma falta de amor e de discernimento ao autoconhecimento. Uma falta de amor e de discernimento ao autoconhecimento. É como se nós nos atentássemos apenas para situações externas. E a gente não busca se atentar para as questões íntimas que estão assolando a nossa alma dia a dia. A gente não busca. E a gente tenta atropelar esse estado íntimo. Ora, se existem coisas que estão assolando, é hora de eu fazer uma autoavaliação. O tempo todo a espiritualidade pede isso para nós, o tempo todo. Então, quando falta amor e discernimento ao processo do autoconhecimento, a gente vai valorizando as coisas externas. Coisas externas. E aí eu volto, não tem problema a gente ter alguma situação lá atrás, um enfeite, eu adoro esse armário, que ele me lembra situações do barroco, eu gosto, estudei na escola sobre o barroco, ótimo, ótimo, ele faz parte da história, não é da memória, porque eu não tenho essa memória, não agora, não agora. Pode ser até alguma questão que eu já vivi, mas a gente não se apega. Exemplo. Quando o mestre Ataíde mostrou para Aleijadinho uma pintura do teto de uma igreja, Aleijadinho olhou aquele teto da igreja e ele olhou e falou assim, eu conheço esse teto, eu conheço essa pintura. E ele, encantado com o teto da igreja, mostrando para o mestre Ataíde, com quem ele trabalhava, nas suas obras, nas esculturas. E aí o mestre Ataíde deu um sorriso e falou, o senhor não conhece, eu estou te mostrando a beleza da arte, da pintura deste teto, mas o senhor não conhece. Esse é o teto da igreja Sistina, na Itália, e o senhor nunca saiu das Minas Gerais. Aí ele abraça aquela foto e ele fala assim, eu sei que eu conheço. Ok, essa informação acaba ali. Mas o que ele não soube naquela encarnação é que ele pintou o teto daquela igreja quando ele vestiu a roupagem de Miguel Ângelo, na Itália. Quando ele foi Miguel Ângelo, ele pintou aquele teto. Anos, séculos depois, ele reencarna como Aleijadinho, aqui nas terras brasileiras, em Minas Gerais, com aquelas deficiências físicas que eu caracterizava. Imaginem vocês que eu estou fazendo a referência aos livros que trazem para nós essas informações, que é Confidências de um Inconfidente, de Mário Atiradentes e A Moça da Ilha, e por fim, Aleijadinho, a quarta obra. Então imagina, são 4 obras que falam da relação dos inconfidentes desde 150 anos antes de Jesus, trazida pelo espírito de Tomás Antônio Gonzaga, que foi um dos inconfidentes. E ele coloca com tanta fidedignidade
que é o estudo mais aprofundado sobre a Inconfidência Mineira, desde o histórico, desde que precede a própria Inconfidência, porque a relação deles, dos Inconfidentes, elas começam desde 150 anos antes de Jesus até os tempos atuais. Então, quando Miguel Ângelo pinta aquele teto, aproximadamente 3 séculos, 2 a 3 séculos depois, ele reencarna aqui. E ele ainda tem uma lembrança, não um apego. Ele tem a lembrança da obra que ele criou, e ele abraça a foto e fala, eu sei que eu conheço, apenas. Tá claro? Então existem lembranças que nos remontam a alguma história passada, mas não pode nos ancorar no passado. Ok? A mesma coisa uma roupa, um presente, alguma coisa que a gente tenha ganhado que já não mais nos atende, porque a lembrança não está quando eu vejo aquela situação. Está quando eu mentalizo, porque a gente tem lembranças boas do nosso passado, graças a Deus. O que excede às nossas necessidades está fazendo falta a alguém. Muitos dão, mas apenas as migalhas do que lhes sobra. Olha que interessante isso aqui. O que excede para nós é falta para alguém. Muitas vezes a pessoa dá aquilo que, olha, migalha, às vezes já está até estragado. Deixa eu dizer para vocês, nós montamos um bazar aqui na nossa casa. Há anos atrás, tivemos uma conversa na nossa diretoria e colocamos a possibilidade de montarmos um bazar. E aí colocamos para todos, a gente tem que criar situações que nos forneçam recursos para a manutenção da casa. Nossa casa é grande, as despesas são muitas, enfim. Colocamos lá sobre a importância de a gente fazer um bazar, aí a diretoria opinou e tal, cada um deu seu posicionamento, mas bazar, todo lugar já faz um bazar e tal. E eu coloquei a ideia de montarmos um bazar, não seria um bazar comum. Primeiro, pensei na possibilidade de fazermos 2 bazares no ano, um nas vésperas do Dia das Mães, outros vésperas de Natal. Porque o nosso bazar teria uma característica, ele não venderia roupa apenas. Ele venderia roupa, móveis, artigos de casa, eletros, eletrônicos. Ele venderia de tudo. Lustre, jogo de faqueiro, que mais? Brinquedos, coisas de recém-nascido, berços, tudo. E o nosso bazar não poderia ser aqui na casa, que não temos espaço para isso. Enfim, fizemos o primeiro bazar. Nós ganhamos, com um detalhe, isso tudo que seria vendido, nada seria de muito uso. Se a gente ganha uma roupa que está faltando o botão, a gente não prega o botão. A gente separa, tanto que a gente pede às pessoas que já usem do próprio critério antes de nos doar. Use do próprio critério. Porque não doa coisa que não é tá faltando só os 2 botões, mas é só o pessoal pregar lá. Aqui a gente não prega. Tá com a gola desgastada? Não, mas é só passar um cirzi. Aqui a gente não cirzi. Tem um sapatinho, mas tá faltando só um botãozinho aqui no enfeite desse sapatinho. É só pregar esse botão aqui. A gente não conserta. Então, aquilo que a gente ganha, mesmo pedindo às pessoas, porque ainda tem pessoas que doam, aquilo que está faltando uma coisinha, está faltando, nem vai para o nosso bazar. A gente já separa e manda para um outro bazar, para uma outra casa imensa que tem bazar semanal. E lá eles têm oficina e lá eles arrumam. A gente ganha sofá. Se o sofá está com o pé quebrado, a gente não compra pé para colocar. A gente ganha fogão, micro-ondas, geladeira, jogo de copa, a gente ganha. Aquele fogão que a gente vai abrir a porta está enferrujada, a gente não conserta aquela porta. Não conserta, não troca, não tira a ferrugem, a gente já deixa aquele fogão separado e manda para outro lugar. E olha que a gente pede às pessoas para fazerem a seleção e não mandar nada estragado, enferrujado, com cupim, faltando pé. Rasgou um pouquinho esse sofá, mas não tem problema não, isso aqui é só disfarçar. Nós não vendemos, nem colocamos no nosso bazar. Enfim. A gente ganha muita coisa boa. Muita coisa boa. Por quê? Principalmente artigo feminino.
principalmente artigo feminino. Porque as mulheres têm um critério que elas usam, eu não sei como é que isso foi criado nas mulheres. Se ela tem, vou pegar um exemplo simples, se ela tem uma missa de formatura, depois ela tem a colação e depois ela tem o baile, ela tem que ter um vestido para a missa, para a colação e para o baile. O homem é muito bacana, por isso que a gente ganha pouca coisa masculina. O homem, ele usa a mesma roupa. Deu tempo de lavar, pronto, acabou, ele usa a mesma. E se tiver outro com a roupa igual a dele no mesmo evento, ele vai lá, cumprimenta, ele pode não saber o nome, mas ele entende, o homem entende o quê? Olha, tem uma pessoa ali que veste igual eu, tem o mesmo bom gosto que eu. A mulher olha para aquela e fala, gente, aonde que ela foi comprar a mesma roupa que eu estou vestindo? Então ela não repete roupa. Imagina se as outras vissem essa mulher que esteve lá na missa e agora ela está aqui no baile com a mesma roupa da missa. Todas vão olhar e vão falar, nossa, está com a mesma roupa. E qual o problema? Mas como no conceito da mulher isso é inaceitável, elas doam a roupa bom para o nosso bazar. E outros, vendemos muita coisa nova. E o nosso bazar tem esse critério, o novo e o seminovo. Aquilo que tiver faltando alguma coisinha, a gente já manda para outros que vão arrumar, consertar, que tem oficinas para isso. Trazendo o que excede às nossas necessidades, está fazendo falta a alguém. Colocamos num preço baixo e vai sair. Começamos numa escola, depois continuamos nessa escola emprestava para a gente salas, depois emprestou a quadra, depois saímos dessa escola, fomos para outra. Hoje nós estamos ocupando um andar inteiro de uma faculdade aqui perto do La Franca, chama Faculdade de Engenharia Kennedy. O primeiro andar está emprestado para nós no dia do bazar e a gente faz um final de semana lá. A gente monta num sábado, faz tudo no domingo. Isso dá um retorno para nós extremamente satisfatório. Com essas doações, muitos dão, mas apenas as migalhas do que sobra. Quando dão só a migalha da sobra, a gente já separa porque não vai nos atender. E a gente, é claro, tem pessoas que eu vou lá ver, vejo o armário. Fulano, eu estou muito satisfeito de você ter pensado na gente, mas esse armário a gente não vai levar. Sabe por quê? Essa porta aqui, ela está empenada, nós não vamos arrumar. Aqui, o pé começou aqui, ele começou com cupim. Nós não vamos trocar o pé. Então, eu não vou tirar da sua casa, você arranja uma pessoa para você doar, porque é um trabalho a mais que a gente vai ter, mas tem gente que chega aqui e já entrega. Aí a gente não tem como, está na porta. Mas quando a gente vai lá, a gente faz a seleção. Na oração, olha o que Jesus ensina para a gente, agora fazendo referência ao capítulo 6, na oração dominical. Na oração, Jesus nos ensina a pedir mais do que o pão. Veja, espera aí. Na oração, Jesus não nos ensina a pedir mais do que o pão nosso de cada dia. Para a gente ficar preso ao nosso movimento atual. A vida simples é sabedoria de quem consegue passar sobre a terra incólume às tentações de ordem material. Incólume, ou seja, passa por tudo na terra sem perigo, sem risco. Está claro? Sem ser agredido pelas situações que o planeta propõe. Passa de forma incólume. Lembrei de Gandhi, quando ele está lá na frente de uma joalheria no aeroporto, e aí um dos assessores do governo pergunta para ele se ele gostaria de adquirir alguma joia daquela, né? Porque ele poderia. E aí ele chega e fala, não, meu filho, eu estou apreciando quantas coisas existem e eu já não preciso mais. Quantas coisas existem, eu já não preciso mais. Gente, o mundo está propondo milhões de coisas para o nosso dia a dia. Avalia o que você precisa, porque tem coisas que a gente nem precisa. Eu vou ter para quê? Avalia. Viver com simplicidade é viver usufruindo a melhor parte da vida, degustando-lhe o sabor e sentindo o seu perfume. É a gente valorizar aquilo que a natureza está propondo para nós. Ao contrário, quem corre atrás do supérfluo, contraditoriamente, passa pela vida, contentando-se com bem pouco, porque não tem olhos para enxergar o tesouro que os ladrões não roubam, a traça não destrói e a ferrugem não consome. Também está no capítulo 6. Jesus ensina no Pai Nosso, no capítulo 6, sobre o pão nosso de cada dia, quando ele inicia a oração dominical no versículo 9, lá no 19 ele fala,
da traça, da ferrugem e os ladrões que não roubam, não destroem e não consomem. Mas eu queria lembrar para vocês aqui, para a gente fechar, quando ele fala viver com simplicidade, valorizando a melhor parte da vida. Qual é a melhor parte da vida? Na minha maneira de ver, aqueles que praticam meditação, que praticam yoga, que praticam tai chi, que convivem com a natureza, eles estão absorvendo a melhor parte da vida. Por quê? Porque eles estão fazendo sintonia direta com Deus. Isso é muito bom. Eu ainda tenho dificuldades de lidar com esse movimento. Quando eu dou conta, certa vez numa viagem, fomos a Piúma, no Espírito Santo, eu e minha esposa, eu tinha 2 filhas, hoje eu tenho 3, minhas 2 eram crianças. E eu sempre levantei cedo, 4h30. Levantei cedo e fui. Estávamos numa região que se chama Pontal do H. Pontal do H. Deixa eu fazer aqui para vocês. Pontal do H. Próximo ao monte que se chamava Monte H. Um monte. E eu estava ali, caminhava cedo, saía, ia para a praia lá caminhar e tal. Quando eu voltei, minha esposa falou, já era quase 7 horas. Minha esposa falou, onde você estava? Eu falei com ela assim, meu bem, eu fui ver Deus. Ela falou assim, você foi aonde? Eu fui ver o sol nascer atrás do mar. O sol nascer atrás do mar. Eu fui ver Deus. Ela falou assim, Emerson, Deus dorme. Deus dorme. Você foi ver o sol nascer atrás do mar? Emerson, como que... Eu falei assim, meu bem, você não sabe o que você perdeu. Eu fui ver o sol nascer atrás do mar. Eu fui ver Deus. Aí ela respondeu assim, se eu tiver que acordar a essa hora para poder ver Deus, eu não vou ver Deus nunca. Eu falei, tá bom, amanhã eu estou lá, caso você queira ir. Enfim, fui ver o sol nascer ali atrás. Ok. Eu sempre estranhei, e vendo o sol nascer, eu fiquei assim, gente, por que lá se chama Monte H? Não tem nada a ver com a forma H, nem o H. Enfim, eu não entendi por que lá se chamava Monte H. Ok. 2 anos depois, uma amiga com o marido foram lá na região. Quando eles foram lá, eles me trouxeram um prospectozinho da cidade e falaram assim, Emerson, lá se chama Monte H. 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 Na linguagem dos índios puris que habitaram aquele lugar, H significa lugar de ver Deus. Quando eu li, levei para minha esposa e mostrar para ela, olha, H é lugar de ver Deus. Quando eu falava, eu fui ver Deus, inspirado, porque era o contato que eu tinha. Naquele momento, admiro quem faz a proposta do irmão José, que a gente valorize as coisas simples que a vida está propondo para a gente. Olha, isso aqui é gratuito, eu estava lá, aprendi que eu devo fazer isso invariavelmente, aonde eu estiver, que é valorizar a criação que está ao nosso lado todos os dias. A gente não precisa ir para a praia para ver Deus. Várias situações do entardecer, todas as cidades apresentam o pôr. Por que não? Dependendo de onde se estiver na praia, a gente não vai ver o pôr do sol, mas vai ver o nascer dele. Por que não valorizarmos nessa simplicidade do nosso dia a dia? É isso aí. Atentemos-nos para dispersarmos o supérfluo e valorizarmos-nos e valorizando o que Deus nos apresenta. Um abraço a todos. Até breve. Fiquem com Deus. É isso aí.